Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e um bom dia a todos os diletos amigos, ouvintes. A você que está assistindo esse vídeo, que por acaso colocou aí para assistir, eu quero cumprimentar você. A você que acha que não tem mais saída. A você que está caminhando em lugares áridos. E às vezes você está até dentro das igrejas, mas está em lugares áridos. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse, e não é de admirar, pois até Satanás se transfigura em anjo de luz. Por que será que ele se transfigura em anjo de luz? Para enganar, se possível for, até os escolhidos. Se for possível, mas não é. Sabe por que não é? Porque os escolhidos estão meditando na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Vocês podem lembrar o rei de Tiro e Sidom. Ele estava possuído pelo inimigo, ele não sabia. O povo não sabia que ele estava possuído pelo inimigo. Que quem controlava a mente daquele homem era o diabo. Aquele que foi expulso lá do céu. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 11, fala a respeito desse anjo. E ele diz assim, a palavra para o rei de Tiro. Estavas no Éden, jardim de Deus. Andava sobre pedras afogueadas. Era o braço direito de Deus e assim foi. A profecia era para o rei de Tiro. Mas o profeta falava com o diabo, que estava dominando a mente do rei de Tiro. Para quê? Para enganar o povo daquela região. Com riquezas, com glória, com ouro, falsas promessas. É como hoje. Satanás, ele trabalha através da mente de muitos que se dizem pregadores da Bíblia. Muitos. E ficam ensinando o povo que ele tem que ser rico, milionário, que ele não pode sofrer, que ele não pode isso, porque somos semideuses. É o que eles falam. Que nós somos a semelhança de Deus, a imagem de Deus. Então nós temos que ser iguais a Deus. Poderosos, milionários, sem problemas. E não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque Deus está nos céus. E nós aqui na terra. O céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos seus pés. A verdade é que nós temos que adorar ao Senhor de corpo, alma e espírito. E nós temos visto o evangelho da prosperidade dominando no meio evangélico. Que se diz evangélico. O povo se deixou levar pela astúcia do diabo, que tem colocado na mente de homens corruptos o evangelho da prosperidade. E tem ensinado o povo coisas erradas. Coisas erradas.
que se ele der o dízimo, se ele der a oferta, agora inventaram uma oferta alçada, que é o mesmo que o dízimo ou mais. Inventaram o templo de Salomão e agora estão dizendo que há alguém que é como se fosse Abraão, o pai da fé. E muitos estão falando que tem um aí que é o Abraão do século 21, mentiroso. Os mortos não voltam. Os mortos não têm entendimento. Cuidado com o espiritismo enrustido dentro das igrejas. Ontem, dia 30 de julho de 2019, eu saí aqui da casa da minha mãe, estava indo para a minha casa. Eu estava em oração para que Deus falasse comigo e me mostrasse a realidade. E na minha cabeça eu pensava, eu achava que Deus ia usar um vaso pulando na igreja, falando em línguas estranhas, vindo até mim, ia falar comigo. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele faz da maneira que lhe apraz, não da maneira que imaginamos. Amados, eu estava indo para minha casa, umas 10:30 da noite. Passei num certo lugar, parei. O rapaz estava até com um copo de bebida na mão. Um conhecido meu de muito tempo, e nós ficamos conversando. Eu, ele, mais outro conhecido. E disse que uma mulher encontrou com ele e falou, fala para ele vir aqui que eu quero conversar com ele. Eu preciso conversar com ele. E ele foi embora. Eu falei, marca o dia, eu vou lá. Fiquei conversando com esse outro rapaz. E ele começou a dizer coisas que eu tinha pedido ao Senhor para falar comigo. Eu me liguei no céu e percebi que Deus estava usando aquele homem para falar comigo. Você pode até achar que isso daí não é provável. Não pode acontecer. Mas Deus, ele usa quem quer, como quer, na hora que ele quiser. É Deus quem manda, não sou eu, não é você. Às vezes você está esperando num pastor, num evangelista, num missionário, numa missionária, num homem que você acha que é de Deus. E Deus usa uma outra forma para falar com você. E você está ligado na terra, não está ligado no céu. E é isso que esses homens pregadores da prosperidade estão fazendo. Estão fazendo o povo de Deus ficar ligado aqui na terra, nos bens materiais, em curas e milagres, em quantias de dinheiro, em carros do ano, em empresas. Estão fazendo o povo de Deus se esquecer de Deus. Assim como o povo de Israel era desviado da verdade e ficavam adorando outros deuses. Nós vemos artistas se convertendo ao, entre aspas, evangelho. Vemos empresários se convertendo ao evangelho. E muitos deles até nem deram certo, mas se converteram. Por quê? Porque o evangelho é um lugar de paz. E eles sabem disso. É um lugar onde as pessoas são simples. E muitos vêm com engano. E líderes de igrejas neopentecostais
neopentecostais estão preparando o povo para serem enganados. Porque esses cantores, artistas, cantores seculares, empresários, se convertem e logo são ungidos pastores, líderes. E pessoas que estão ali há muito tempo servindo, adorando, buscando e sendo obedientes, são deixados de lado. Porque há interesse. Você já imaginou um artista na sua igreja, meu amigo? Minha amiga. Se o seu coração estiver no dinheiro, você se corrompe. Já está corrompido. Você é que nem o rico, da parábola de Rico e Lázaro. Você vai para o Hades. Enquanto aqueles que você desprezou, que eram humildinhos, vão para o seio de Abraão ao morrer. E você vai sofrer. Porque você já teve o seu galardão aqui. Meu amigo, minha amiga, cuidado. Cuidado com o templo de Salomão, com quem se iguala a Abraão. O pai Abraão. É o pai Abraão hoje. É mentira. Cuidado. Cuidado com histórias da carochinha. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Eu vou ler uma passagem aqui para nós, para a glória do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 13. A condenação da religião fingida. Cuidado. Cuidado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quem eram os fariseus? Os escribas. Eram homens religiosos. Os escribas eram os que entendiam da letra, da lei de Deus. E Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretextos de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Devora as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Faça campanha. Venha, faça 30 dias de campanha, 7 dias, 15 dias. E traga a sua oferta, o seu dízimo. Você tem que dar, é dando que você vai receber. Você tem que dar para receber. Você não prospera porque você não quer abrir mão do seu dinheiro. Eles são mentirosos. Mentirosos, hipócritas, que querem viver uma vida regalada às custas dos outros. Ontem eu coloquei um texto na internet. Ontem, dia 30/7/2019, eu coloquei um texto no Facebook. Coloquei um texto dizendo sobre isso.
sobre eles devorarem a casa da viúva, eles fazerem campanha, dizendo que você tem que dar, tem que dar, tem que dar. Mas você olha, e somente membros da família deles são beneficiados no ministério que eles dizem que veio de Deus. E não é de Deus, é do homem. Porque filho, filha, genro, nora, sobrinho, neto, tudo faz parte do ministério. Mas aquele que é pequenininho, ele não pode fazer parte do ministério, porque ele foi chamado para doar, para comprarem templos, para construírem templos enormes. São mentirosos, hipócritas, fingidos, enganadores. São usados pelo inimigo para enganar a igreja. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Qual que é mais importante, o templo ou o ouro do templo? O templo ou a oferta, ou o dízimo? Como alguns dizem, o santo dízimo. Eles dizem assim, já com a intenção de enganar o povo, para o povo dar, porque é santo. Então, se eu ficar com o santo na minha casa, com o que é santo, com o que é consagrado, eu posso receber a paga da parte de Deus. Então eles fazem Deus um carrasco. Não é um Deus de amor. Um Deus que enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós. Aleluia! Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus que eu estou falando não é um Deus que eles estão pregando e obrigando o povo a levar dinheiro, dinheiro. Eles levantam uma igreja, querem comprar uma emissora, abrem casa de recuperação, mas pede para o povo doar. Como se o povo fosse obrigado a mantê-los. Artistas se convertem, entre aspas. Por quê? Porque eles não são burros. Eles veem que o povo evangélico é um povo unido, é um povo que gosta das coisas de Deus. Então eles dizem que são usados por Deus, têm sonho, com letra de hino. Eu componho, eu tenho 800 hinos, 800 letras de hino escrita. E nunca vendi nenhum, nunca gravei. Nunca falei para ninguém. Não estou me promovendo, porque não sou cantor, eu sou vendedor de churro. Eu trabalho para sobreviver. Eu trabalho para pagar o meu aluguel da casa onde eu moro. Eu trabalho para comer. E você pode até dizer, mas você é um pastor, você tem que viver do evangelho. É mentira. Mentira. Jesus falou, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E por que você não trabalha? Por que você não vai trabalhar? Viver do suor do seu rosto, não viver do evangelho, que isso daí é mentira.
Bem que a palavra disse, Jesus falou. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ele disse naquela época que o espírito do anticristo já estava no mundo. Por que o espírito está no mundo? Para enganar o homem, para usar homens corruptos, homens com mente corrupta, a enganar o povo. E sabe quem é enganado? Somente aqueles que não leem a Bíblia. Verdade, meu amado, você não lê a Bíblia, você é enganado, porque você fica esperando pelo homem. Uma palavra vinda de Deus através do homem, porque o homem é o profeta, o homem é o apóstolo, o homem não é nada diante de Deus. Deus não precisa de homem para falar com o homem. Ele enviou Jesus para isso, para rasgar o véu que separava o homem dele. O véu que colocava uma divisão entre o homem e Deus. Entenda isso, meu amado. Você não precisa que ninguém te ensine. Sabe por quê? Porque o Consolador, o Espírito da verdade, qual o mundo não conhece, mas vós conhece, porque está convosco. Ele vos ensinará todas as coisas, mas para que o Espírito de Deus te ensine todas as coisas, é preciso meditar na palavra de Deus, na Bíblia. Como você vai lembrar de algo? Como o Espírito Santo vai fazer você lembrar, eu lembrar, se nós não lemos? Não tem como. E aí vem esses homens estudados, inteligentíssimos, empresários, que dizem que Deus o chamou para ser pastor diretamente, falou com ele, mentiroso, mentiroso. Tudo tem uma fase. Você tem que passar pelas coisas que todos passam. Insensatos e cegos. Os condutores cegos, os escribas, os fariseus. Pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Então eles falam, traga o santo dízimo, que é para eles usarem para o próprio proveito, para a sua família. Eles não querem trabalhar, eles não querem pegar no pesado, eles querem ficar sentadinhos, esperando que alguém leve para eles. É aquele que jurar pelo altar, os fariseus falam, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Eles dizem, se você jurar pelo altar, não tem problema. Deus perdoa. Mas se você jurar pela oferta que está sobre o altar, isso é devedor. Quer dizer, o altar não é nada. Mas a oferta que está sobre o altar, não pode jurar por ela. A contradição grande entre esses homens corruptos, entre esses homens com a mente deturpada diante de Deus. Ah, se você falar contra o profeta, Deus vai pesar a mão sobre você. É mentira. Deus vai matar você. Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte daquele que busca a presença dele. Deus vai zelar pela sua vida, para que você pregue a verdade. Fale a verdade, irmão. Fale a verdade e viva ela. Não adianta você ficar andando com carro blindado, ficar viajando de avião para lá e para cá, com o bolso cheio de dinheiro, morar no melhor bairro, na melhor casa.
Não adianta nada se você está enganando o povo de Deus. Eu estou dirigindo a você mesmo, líder que lidera um ministério. A você mesmo. Tem muitos que estão vivendo do dinheiro alheio. Cantores vêm do mundo, cantores seculares, não faz mais sucesso lá fora. Então eles falam que se converteram, sambistas e tal. Agora tem de tudo. E eles já entram consagrados para o evangelho. Não tem um período de transformação. Diferente daqueles que são pequenininhos, que tem que ter um período de transformação, que tem que voltar ao zero para depois começar tudo de novo. Seu mentiroso, você pastor, você obreiro que prega essa mentira, você vai prestar conta no dia do juízo. No dia do juízo você irá prestar conta a Deus. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Se você jura pelo altar, meu amigo, você jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. Então você jura pelo dízimo, pela oferta que está sobre o altar. Você jura por todos aqueles que estão sentadinhos no cadeirinha lá em cima. Você está jurando por tudo que está sobre o altar. A palavra de Deus, ela diz, não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, dos pés de Deus, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem por sua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E quantos não estão procedendo malignamente? Muitos estão procedendo malignamente. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Então, se você jurou pelo templo, filhão, você está jurando por Deus. E aí a coisa é mais séria ainda. Esses homens corruptos, esses homens enganadores, eles não pregam a palavra. Eles vão em lugares isolados e pegam palavras para corromper a mente do homem. Eu falo para você porque eu fiz um curso de psicologia pastoral. Aconselhamento cristão. Psicologia pastoral. Na faculdade metodista, na época ainda tinha ela ali na Santa Cruz, do metrô. Agora venderam a faculdade para construir, para ampliar o shopping lá. Mas, amados, eu fiz o curso ali. E o curso ensinava muitas coisas ótimas. Todas as coisas ótimas. Eu fiz por quê? Porque na época estávamos abrindo o desafio jovem, só a mão do anjo, em São Lourenço da Serra. Eu e o saudoso pastor Valdir. Fiz o curso. Porque eu fazia com os meninos lá a reabilitação. Eu avaliava o tratamento dos meninos para ver quem é que estava apto a receber alta ou não. E fazia também a minha parte lá dentro. E contemplei muitos fazendo o curso para poderem ter estratégias para enganar o povo. É incrível, eles mesmos falavam.
Falava, a gente tem que sobreviver. Se a gente não for esperto, a gente não sobrevive. Deus nos chamou para viver do evangelho. É mentira. Mentiroso. Mentirosos. Hipócritas. Que tem o espírito do anticristo. Querendo enganar o povo de Deus. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Tá vendo? Juro por esse céu que está acima de mim. Já vi muitos falar isso. Está jurando por Deus, pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Não jura. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Tem que fazer por completo. Fica aí, ó, dizimando a hortelã, o cominho, quer dizer, naquela época eles doavam o que plantavam. Hoje, muitos querem doar, mas esquece do principal. Esses homens que dizem ser líderes evangélicos ensinam a doar. Coisas terrenas. E Deus quer que nós tenhamos misericórdia, que nós tenhamos a fé e o amor. Não adianta você querer tampar o sol com uma peneira. Ah, é o dizimista, esse vai para o céu. Mentira! Mentira. Você pode doar sua fortuna toda, meu amigo. Mas se você não se converter, não tiver misericórdia, não tiver a fé, não amar, você não vai para lugar nenhum. Você vai dar o seu dinheiro e vai para o fogo eterno, para o abismo. Condutores cegos, que coais o mosquito, engolis um camelo. Com um mosquito, engole um camelo. Prega uma palavrinha dessa, um negócio cresce e ele vai ter que engolir aquilo tudo. Porque ele está pregando a mentira, seu mentiroso. Prega a verdade, condutor cego. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Limpa o exterior, depois que você limpar o interior. Não adianta você estar bonitinho na foto e na xerox você está podre. Sua foto é bonita, mas a sua xerox revela a enfermidade que você tem na alma. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do prato, para que também o exterior fique limpo. Limpa primeiro o interior. Dentro. O coração, porque do coração vem o desígnio da vida. Esses dias eu ouvi uma palavra, o homem dizendo que tudo nasce na mente. É mentira! Nasce no coração. Tudo começa no coração, no coração. É do coração que vem as saídas da vida. E os mentirosos estão pregando que é na mente. Eles querem fazer você entender que você não precisa de Jesus para poder prosperar. Você só precisa dar o dízimo
e a oferta, o dízimo e a oferta, doar, doar, doar. E eles esquecem que é Jesus Cristo quem dá a vida eterna. Não adianta você ficar querendo ser milionário. Deus põe você, por que não? Mas, saiba de uma coisa. Todos os que foram ricos e milionários, eles prevaricaram, erraram. Davi adulterou, ele achava que tinha poder. Salomão teve 1000 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas. Sansão era um homem que tinha várias mulheres, onde ele passava ele tinha mulher. Ele tinha uma escolhida e separada, mas ele queria mulheres. Coisas terrenas. Ele tinha autoridade, ele tinha força. Ele tinha o Espírito Santo. Mas ele foi deixando o Espírito Santo de lado. É o que muitos homens fazem hoje, muitos pregadores que eram fervorosos, agora estão pregando a teologia da prosperidade. Nasceu no fogo, agora está indo para o gelo. Estão pregando a teologia da prosperidade. Você tem que ser rico, você tem que ser milionário, você tem que ter, você tem que ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Chamou você para ser cabeça e cauda. Chamou eu para ser cabeça e cauda. Deus nos chamou para tal. Mas não no sentido material. No sentido espiritual. Se você for espiritualmente saudável, sua vida será saudável. Entrega os teus caminhos ao Senhor, meu amigo, minha amiga. Ao Senhor Jesus, não é ao Senhor pregador, ao Senhor pastor, não, ao Senhor Jesus. A palavra que o homem diz, nada nos edifica. Tudo que ouvimos do homem, temos que meditar na palavra para saber se ele está falando a verdade. Isso não é pecado. Temos que colocar o Espírito à prova para ver se o Espírito vem de Deus. Como assim? Jesus falou, eu irei. Não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece. E ele estará convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Todos os dias, se você permitir. Se você se desviar de Cristo e começar a olhar para o homem, o Espírito Santo se afasta de você. Então vem um espírito do engano e começa a colocar na sua vida o evangelho da prosperidade, doutrinas de demônio, preceitos de homens corruptos, homens que não têm nada de Deus. Eles acham que são uma nova visão. É mentira. Deus não deu nada novo. Não deu revelação nenhuma nova, a não ser o que está aqui dentro da Bíblia. Mentiroso. Hipócrita. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia.
Pronto. Naquele tempo, Jesus estava falando com os fariseus, com os escribas. Já naquele tempo, eles eram um sepulcro caiado. Bonito, né? Você chega no cemitério, aquele sepulcro é lindo. Mas quando você abre, até o cheiro você não suporta. Arde até os olhos. O cheiro, aquele odor. Aleluia. Sabe, amados, por causa de homens dessa estirpe, homens corruptos, homens que não têm caráter espiritual, eles podem ter caráter na sociedade, homens públicos que se convertem ao evangelho enganando o povo de Deus, seus hipócritas, pastores sendo políticos e coisas mais. Um dia vieram me falar que eu estava errado em pensar assim. Eu não estou errado, porque muitos políticos da época tiveram que largar a política e se converter ao Senhor, se quisessem ser salvos. Aqueles que ficaram enrustidos não viram muita coisa, nem discípulos foram de Cristo. Eles podem ter feito caridade, podem ter feito o que foi, mas não eram salvos. Porque não entregaram sua vida a Jesus. Meus amados e diletos, por causa desses homens, estou falando do século 21, por causa desses homens que pregam o evangelho da prosperidade, que ensinam que você tem que dar para receber. Por causa deles, muitos têm tirado a própria vida, têm ceifado a própria vida. Eu não consigo entender como que um ser humano, que se diz humano, pode fazer isso com outra pessoa. Eu não consigo entender como uma pessoa que se diz humano, ser humano, pode enganar o seu próximo, até vê-lo afundar no abismo. Eu quero dizer a você, meu amado, não desista por causa desses homens corruptos, dessa estirpe baixa, que tem se levantado nos dias atuais, dizendo ser servo de Deus, que servem a Cristo Jesus. É mentira deles. Eles são mentirosos. Eles usam o nome de Deus para encobrir a sua podridão. Mas por que Deus permite? Deus não permite, mas Ele fez o homem com livre-arbítrio. O sofrimento da nação está porque homens não se convertem a Deus. Os homens abandonaram Deus. Os homens deixaram o caminho certo para poder caminhar no abismo. E eles não vêm para a luz. Não vêm. Por quê? Porque as suas obras são feitas em trevas. Eles fazem coisa errada. Gostam de viver monetariamente às custas de uma nação. Então eles não vêm para a luz. Eles lutam contra a luz. Eles lutam contra tudo aquilo que se chama bom. Eles querem derrubar aqueles que se levantam, que Deus levanta para colocar ordem. Eles querem derrubar. Há um tempo atrás eu pus umas palavras no Facebook. Minha mãe até disse para mim,
Filho, cuidado com isso que você fala, porque é perigoso. Para Jesus também era, e ele falava. Ele não temia. Não estou me igualando a ele, não, e nem dizendo que eu sou o dono da verdade, jamais. Mas uma coisa eu falo: aquilo que eu ver que é verdade, eu vou falar. E a verdade é a palavra de Deus. Ela está aqui, ó. Eu estou lendo a palavra de Deus. Eu vou levantar aqui para ler, para que você veja que eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou lendo um livro de história de carochinha, não. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tá vendo aí? Quando fala vocês, não está falando o povo de Deus, o povo que está sendo enganado. Está falando dos líderes. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. O homem olha para você e fala: nossa, aquele pastor, olha, nossa, como ele é ousado, como ele é inteligente, como ele fala. Ele conta história, ele é contador de história. Ah, ele ora. E o enfermo é curado, ele fala línguas. Jesus disse assim, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos maravilha, Senhor. Nós operamos maravilha. Em teu nome não contamos belas histórias. Senhor, eu contava tão lindas histórias que compararam as minhas histórias com as suas parábolas. O diabo sabe bajular. Ele sabe te bajular. Para te prender, aleluia. Para te prender nas garras dele. Assim como ele fez com o rei de Tiro e de Sidom. Prendeu o rei nas garras dele. E o rei começou a enganar. Enganar. Ele tinha uma sutileza fora do comum. Era um homem inteligente, um homem sábio. E ninguém percebia que era o diabo trabalhando na mente daquele rei. Poxa, porque o homem era dirigente de uma nação. O homem é dirigente de um ministério que tem milhões de pessoas. Tem muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Nossa, esse homem é de Deus. Tome cuidado, meu amigo. Tome cuidado. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Deus está lá. Não vá por multidão, vá pela palavra de Deus. Não vá pelo homem, porque o homem engana. O homem, ele não engana às vezes porque ele quer, ele é enganado pelo diabo. O diabo lança a seta, lança o dardo, e o homem começa a colocar aquilo que é dele e ensinar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eu estou no versículo 29, viu? Do capítulo 23 do livro de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Falando de profeta, mas aqui é Jesus falando. Os fariseus,
Os escribas, eles adornavam os túmulos, os sepulcros dos profetas. Eles falavam assim, se nós existíssemos, não, nós não queríamos matar os profetas. Está falando dos profetas antes de Cristo, que foram mortos por líderes religiosos, por reis. Por quê? Porque falavam a verdade. Se você falar a verdade, você vai também ser perseguido. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Você não quer pregar a verdade? Fuja da mentira, irmão. Fuja da mentira. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Medite nela. E nós vamos continuar aqui, ó. Agora, a partir de hoje, nós iremos na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus quem liberta. Eu preciso ser liberto, eu preciso ser renovado, preciso do reforço divino. E por isso eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou ler junto com vocês. Porque eu quero compartilhar aquilo que Deus pôs no meu coração, para que eu fizesse, junto com vocês. Para que nós juntos andemos na presença do Senhor. Aí Jesus fala, assim vós mesmos, escribas e fariseus, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E lá em Deuteronômio 29 diz que o que é revelado é para Deus e o que não é revelado é para o homem. O que é revelado é para nós e nossos filhos, para cumprirmos toda a justiça, desculpe. E o que não é revelado é para Deus. Está vendo aqui? A maldade dos pais cai sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Os pais desses fariseus e desses escribas foram os que mataram os profetas. Eles mesmos testificaram. A maldição de Deus cai sobre os filhos por aquilo que os pais fizeram. Então tome cuidado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que está seguindo homens corruptos, está ensinando seus filhos a fazer o mesmo. Cuidado, cuidado. Não siga o homem. Não siga o homem. O homem levanta templos para poder enchê-los de pessoas, para ali sobreviver daquilo.